Na aula passada a gente viu, então, qual era a equação fundamental da dinâmica da rotação, ou a segunda lei de Newton da rotação, que era a seguinte: o torque a resultante em torno do eixo que passa por um ponto é o momento angular, é o momento linear da partícula em relação a esse ponto vezes a sua aceleração angular. Essa equação é análoga à equação F igual a ma, no caso de translação. Bom, esse torque, o torque sobre o torque de uma força em relação a um ponto, é simplesmente o produto vetorial da força por R. Tá? Então, tal é R vetor F, cujo módulo pode ser obtido dessa maneira. Ou você projeta a força na direção, na perpendicular à distância, ou o contrário. A gente fez uma aplicação sobre isso, vamos fazer mais no final dessa segunda parte, tá bom? Então, para continuar, a gente viu também no caso de dinâmica de translação o teorema do trabalho da energia cinética. A gente aprendeu no movimento de translação, né? A gente aprendeu no movimento de translação que o trabalho da força resultante era a variação da energia cinética, que você podia escrever como um meio de mv quadrado, vf quadrado menos meio de mvi quadrado. Esse teorema foi de grande utilidade na solução de muitos exercícios de dinâmica translacional. Hoje, nós vamos aprender um conceito semelhante, só que na dinâmica de rotação. Aprender o que é um trabalho executado numa rotação e no fundo, o que esse trabalho mede. Então, trabalho na rotação. Vou imaginar que eu tenho, então, um corpo. Vou imaginar que eu tenho um corpo aqui que pode rodar em torno de um eixo, ó. E isso está girando. Aqui está um ponto P, né? Sobre esse ponto atua uma força Fi. Atua uma força Fi. Certo? Formando com R esse ângulo φ aqui. Ou φ, simplesmente. Então, se esse corpo está rodando com uma determinada velocidade angular, no instante dt depois, esse ponto descreveu esse arco, veio parar aqui, aqui está um ângulo infinitesimal dθ, e ele descreveu na tangente aqui um arco infinitesimal que eu vou chamar de dSi. Então, descreveu esse arco infinitesimal dSi. O trabalho que essa força executou durante esse pequeno deslocamento é um trabalho elementar que eu vou chamar de dW, e que vale simplesmente o produto escalar de Fi por dSi. Lembra-se da definição de trabalho no caso translacional? dW é integral de F escalar dL. Agora, F escalar dSi é F vezes o cosseno desse ângulo aqui, que é o seno desse, porque os ângulos são complementares. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo Fi seno de φ, e ds, o arco sobre a trajetória circular elementar que ele descreveu, eu posso escrever como Ri dθ. Tá bom? O arco infinitesimal é Ri vezes dθ. Então, isso aí dá
FI, RI é o torque, tá? Então isso aqui é tal I dθ. Certo? FI, RI seno φ é o torque, melhor dizendo. Então, isso é o tal I dθ. Esse é o produto desses três termos, é o torque, como a gente viu na aula passada. Então, simplesmente, o trabalho é tal I dθ. Se você tem mais de uma força aplicada, o trabalho, o que é? O trabalho total. Somatória dos tal I dθ. Então, o trabalho é a integral de tal dθ. Soma dos tal I é tal, integral de tal dθ. Mais de uma, o trabalho vira essa integral. Agora, o que é tal? Tal a gente aprendeu, então, a gente aprendeu que tal é I vezes alfa, segunda lei da dinâmica, vezes dθ. Mas alfa eu posso escrever como dômega dt. Alfa é a aceleração angular. E dθ eu posso escrever ômega dt. Então, eu posso continuar isso como sendo o meu trabalho, o que é então? Integral de I, eu posso fingir que eu faço isso, né? Integral de ômega de ômega, desde um ômega inicial até um ômega final, e isso dá então integral de ômega de ômega é 1 ao quadrado sobre 2, meio de I ômega F quadrado menos meio de I ômega I quadrado. Mas, no comecinho da aula passada, a gente viu que isso aqui é a energia cinética de rotação no estado final. E isso aqui é a energia cinética de rotação no estado inicial. Então, isso aqui é ΔK. Ou seja, o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética, também na dinâmica rotacional. Aqui também o trabalho da força resultante, né, o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. É claro que eu estou me referindo à energia cinética rotacional. Tudo certo? As equações são extremamente análogas, são, na verdade, a mesma equação. Então, se a gente estudou trabalho, como que faz para estudar potência? O que é potência no deslocamento angular? Potência, por definição, é a razão temporal com que um trabalho varia. É a taxa, né, da variação de W, que é dW dt. dW é I dθ. dW é I dθ. Então, isso dá ddt de I dθ. Isso dá I dθ dt. Está errado isso aí. dW, que é I dθ. Né? Então, isso aqui dá I dθ dt é ômega. Então, a potência na rotação é I. Não, perdão, gente. O dW é tal dθ. dW é tal dθ. Então, isso fica tal ômega e simplesmente estou reescrevendo aqui, então. Com o que isso é semelhante? Isso é semelhante a quê no movimento translacional? Potência é igual a que... Quem é a comadre da velocidade angular?
A velocidade tangencial. Quem é a comadre do torque? A força. P é semelhante, né, a P igual a FV. Então, se a gente lembrar das analogias, não é nem um pouco difícil lembrar das relações para o movimento de rotação. Essa tabelinha vem a calhar, né? Isso nós acabamos de discutir. A potência, no caso do movimento linear, é o produto de F por V. A potência, no caso de rotação, é tal vezes ômega. A massa é a análoga do momento de inércia. Ambos significam uma tendência de oposição ao movimento, né? A massa é uma medida da inércia, do momento de inércia também. As velocidades lineares angulares, a aceleração tangencial, a aceleração angular, a segunda lei de Newton escrita para translação, a segunda lei de Newton escrita para rotação, que nós vimos na aula passada, as relações cinemáticas com aceleração constante, velocidade, deslocamento, equação de Torricelli, as equações semelhantes no caso da rotação, velocidade angular, deslocamento angular, Torricelli por caso angular, quando alfa é constante, trabalho no movimento de translação, integral de f dx, trabalho no movimento de rotação recém-estudado, integral de tau dθ, né? Trabalho integral de tau dθ, que é a variação da energia cinética. Aqui a energia cinética translacional, aqui a energia cinética relacional. Esse trabalho mede a variação dessa energia, esse trabalho mede a variação dessa energia. Então essa tabelinha é extremamente útil para você recorrer a ela quando precisar de relacionar as duas coisas, tá bom? Então agora eu vou fazer mais dois exemplos, eventualmente essa aula vai ser um pouco mais curta, mas esse é um exemplo, de novo, onde vai ficar muito claro, eu vou insistir com muito vagar em como estabelecer as equações de translação e de rotação no movimento qualquer. Então vamos assimilar o enunciado. É um fio enrolado num disco de raio R e massa M, né? Disco, eu já estou dando momento de inércia, né? Um fio enrolado num disco de raio R e massa M, à medida que esse fio se desenrola, o disco desce em movimento de translação. O centro de massa do disco desce em movimento de translação. Aqui a situação está mostrada numa posição H, ele foi abandonado em H igual a zero, então nós queremos calcular a aceleração do centro de massa do disco, a tração na corda do disco e qual é a velocidade do centro de massa em função da altura. Vamos lá? Então, vamos fazer com muita calma esse exercício. Vou pedir palpite para vocês, tá bom? Exercício. Vamos acompanhar esse exercício legal, tá bom? Então, nós vamos querer calcular a aceleração do centro de massa, a tração no fio e V do centro de massa como função da altura. Legal? Esse disco tem massa M e raio R. Bom, vamos estudar o movimento translacional primeiro. Esse disco ele se desenrola, né? O fio se desenrola à medida que o disco desce e o disco gira, né, nesse sentido aqui. Bom, item A. A equação que rege o movimento de translação é a equação do centro de massa. Tá? A soma das forças externas
vale a massa vezes a aceleração do centro de massa. Tá bom? Quais são as forças externas que atuam? Quais são as forças externas que atuam aí? Sobre o disco atuam o seu peso. O que mais? O que mais? A tração. Só recapitulando, dessas duas forças, quem é capaz de promover uma aceleração angular para o disco? Apenas a tração. Então, vou fazer isso bem devagar. Equação do movimento de translação. Forças externas, eu vou admitir que o disco está descendo, né? O disco está descendo, claro, né? Então, mg menos t igual. Eu vou pôr letra minúscula, não tem por que pôr letra maiúscula agora aqui. Tá bom? Não tem por que pôr letra maiúscula. mg menos t igual a ma. Equação de translação, teorema do centro de massa. Equação de rotação. Equação de rotação. O que era a mesma? Somatória de tal igual a I vezes alfa. Dessas duas forças, qual delas produz torque? Vocês já responderam. Apenas a tração. Quanto é o torque da tração? O R da tração é esse aqui, ó, que é o próprio R do disco. Né? Olha, R vetor T é um torque que entra na luz. Perceberam isso? R vetor T entra na luz. Será que isso é consistente com o sentido da velocidade angular? Será que tal é I alfa, não é? Até vetorialmente. Será que isso é consistente com o sentido da velocidade angular? O disco não está rodando assim? Quando o disco está rodando assim, o que a gente faz? Põe o dedo, né? Põe o dedo na rotação. Põe o dedo no sentido da rotação dele. Ó. Então, o ômega entra na luz também. E o alfa também, então. Essas duas coisas são coerentes. Estão percebendo o esmiuçamento do movimento translacional? Tanto o torque quanto a aceleração angular entram na lousa. E o que essa equação vira, então? O que essa equação vira? Torque da tração é o produto da tração pelo braço. Aqui já é perpendicular, então isso simplesmente vira T vezes R igual momento de inércia de um disco. Aquela mesma história, meio de mr ao quadrado, alfa. Alfa é a aceleração angular do disco, que é, claro, igual a tangencial vezes o raio. A igual a alfa R, portanto, T vezes R igual a meio de mr ao quadrado A por R, corta. Portanto, T igual a meio de MA. Equação 2. Se eu juntar 1 com 2, mg menos T mg menos T é MA, portanto, mg igual a 3 meios de MA, portanto, A é 2/3 de G. Se não houvesse fio, se não houvesse rotação, com que aceleração o disco desceria? G. Então, né, o efeito da rotação é alterar a aceleração do centro de massa. Entenderam isso? Se não entenderam, eu vou repetir. De novo, equaciona o movimento de translação
Equaciona o movimento de rotação e vincula os dois com isso aqui. Tá? Item B, o item B é meio trivial. Item B eu fazia aqui. Item B. Pergunta qual é a tração, mas está escrito lá aqui. T é meio de MA. Então é meio de MA, é 2/3 de G. Então, T é 1/3 de mg. Certo? E o item C pede para a gente relacionar a velocidade do centro de massa com a altura h. Com a altura h. A aceleração tangencial é igual a aceleração, também é igual a alfa r. Nós vamos ver isso claramente quando estudar movimento de rolamento. A aceleração é a mesma. Então, relacionar VCM com H. Aqui vem uma exploração do conceito de conservação de energia. Quando eu vou admitir que esse disco é solto de uma posição onde H é igual a zero, né? Quando ele desceu H, ele ganhou energia cinética. Então, por conservação de energia, essa energia potencial que ele tinha originalmente foi transformada em quê? Foi transformada em energia cinética. Mas qual energia cinética? Qual energia cinética? O disco só roda? O disco só roda? Não. O disco roda e translada. Então, quantas energias cinéticas eu tenho que escrever ali? Duas. Uma de translação e uma de rotação. A energia total inicial, mgh, se transformou numa fração de energia cinética, e uma de energia de translação e de rotação. Então, eu posso escrever isso como meio de m VCM ao quadrado, mais meio de I, meio de m R2 ômega 2. Certo? Mas o que é isso? Então, isso aqui dá meio de m VCM ao quadrado, mais 1/4 de m VCM ao quadrado. Meio são 2/4, 2/4 mais 1/4, 3/4. Corta, corta. Está aí a resposta. Então, cuidado que aquela energia cinética é uma energia cinética composta de duas frações. Quem chamou? Tá bom? Alguém não entendeu isso? Está aí a súmula, né? A súmula das respostas. 2/3, 1/3, 4/3 de mgh. E, finalmente, um exercício complementar à máquina de Atwood também, onde a gente vai enfatizar de novo o procedimento da solução. Nesse gabarito aqui, essas trações estão trocadas. Então, não olha para essas equações, nós vamos equacionar na lousa. Você tem, então, duas polias agora, né? Com momento de inércia I. As duas polias têm momento de inércia I. É equivalente da massa e o raio, ou dá logo o momento de inércia. As duas polias têm o momento de inércia I, suportando desse lado um bloco de massa M1, desse lado um bloco de massa M2. Então, qual é a aceleração dos dois blocos? E quais são as trações T1, T2 e T3? Está claro, então? Calcular a aceleração dos dois blocos e as trações na corda. Vamos fazer isso de novo com vagar, né?
enfatizando o procedimento da solução. Então, polia com momento de inércia I. Calcular a aceleração dos blocos e as trações T1, T2 e T3. Pela mesma argumentação do exercício da máquina de Atwood, T1 não pode ser igual a T3, não pode ser igual a T1, nem igual a T2. Então nós vamos ter que resolver o problema translacional primeiro e depois juntar isso com o problema rotacional. Note que as trações que eu batizei aqui são trocadas em relação à lousa. Eu achei mais conveniente associar T2 a M2 e não o contrário. Então, de novo, né, fio inextensível, polia com momento de inércia I. A gente resolve o sistema translacional primeiro, escrevendo M1G menos T1 igual a M1 vezes A, equação de translação para o bloco de massa M1. Se M1 desce, M2 tem que subir. Então, T2 menos M2G igual a M2 a mesma aceleração, porque o fio é inextensível. Então, escrevi as duas equações do movimento translacional. Vamos escrever a equação dos movimentos rotacionais. Na primeira polia, você tem T3 para cá, T1 para cá, o peso dela, que é uma massa da polia vezes G, e uma força normal em alguma direção aí. Essas são as forças sobre a polia 1. Sobre a polia 2, o que vão atuar? Mesma coisa, a massa da polia vezes G, a tração T2, aqui está T3, ação e reação dessa, né? E uma normal N2 atuando em algum ponto. Novamente, MPG e N não podem produzir rotação na polia. Quem pode? A composição de T3, T1, T3 e T2. Nós vamos escrever, prestando atenção no sentido dos torques, as equações do movimento de rotação. Se eu admitir que T1 está descendo, é porque o torque de T1 é maior que o torque de T3. T1
tende a rodar no sentido anti-horário. Eu chamaria seu torque de positivo. T3 tende a rodar no sentido horário. Eu chamaria seu torque de negativo. Então, para esta polia, eu escrevo que T1 menos T3 vezes R, o braço de ambas. O braço de ambas é R, né? Tanto o braço de T1 quanto o braço de T3 é R. Isso dá o quê? T1 e momento de inércia da polia vezes alfa. Equação 3. Né? E para essa polia? Essa polia, se M1 está descendo, ela está nesse sentido, né? Então, o torque de T3 ganha do T2. T3 menos T2 vezes R é o mesmo I vezes alfa, porque as polias são idênticas. Tá certo? E, finalmente, a equação que vincula um com o outro é que a aceleração dos blocos é igual a alfa da polia vezes o seu raio. Eu vou brincar com essas equações, somando uma com a outra, aí, etc., e conseguir a resposta. Entenderam o movimento de translação e o movimento de rotação individualmente? E que vínculo nós vamos fazer? Esse vínculo aqui. Então, se eu somar 3 com 4, eu tenho que T1 menos T2 igual a 2I alfa sobre R. T1 menos T2 igual a 2I alfa sobre R. E jogo isso na equação de cima. O que é T1? T1 é M1G menos T1, M1G menos M1A menos T2. T2 é M2G mais M2A, tá? Igual a 2I alfa sobre R. Junto isso para um lado e para o outro, tiro que A vale M1 menos M2 sobre M1 mais M2 mais 2I sobre R ao quadrado. De novo, né? Esse fator 2. Alguém sabe de onde veio esse fator 2 aqui? Por que fisicamente aparece o fator 2? Quantas polias você tem no jogo? 2 polias, né? Esse I, aqui vem um I para cada polia. Alguém não entendeu essa dedução? Quer que eu repita algum passo? Ficou alguma coisa obscura? Você pode fazer direitinho o jogo dos torques, né? Como o torque de T1 tem que ser maior que o torque de T3, a aceleração angular, o torque R vetor T sai, a aceleração angular sai também. Conhecida a aceleração dos blocos, calcular as trações é uma coisa meio tediosa, eu vou simplesmente escrever que da equação 1, por exemplo, você tira aqui T1, o que é? M1G menos M1A, pega essa aceleração e leva aqui. Determina T1. T2 igual, o que é T2? M2G mais M2A, pega essa aceleração e leva aqui. E T3 você escolhe 3 ou 4, né? Eu escolhi a 4, T3, aqui 3 ou 4. T3 eu escrevi como, eu peguei 4 na verdade, T3 vale T2R
mais I alfa sobre R. Isso resolve o problema. Essa aula vai ficar um pouco mais curta mesmo. Era isso por hoje, então. Até mais.